Olá, seja bem-vindo ao canal Aprenda a Pregar 3.0. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se já é inscrito, deixe o seu like e também o seu comentário. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um esboço de sermão, um esboço pronto para pregar. Eu vou trazer ele de uma forma um pouco diferente, porque eu vou estar trazendo a introdução e também a conclusão e vou te ensinar também alguns detalhes para você ampliar os pontos do sermão. Então é muito importante que você veja esse vídeo todo para poder compreender de uma vez por todas como funciona um esboço, ou como você prepara um esboço. Hoje nós vamos falar de um assunto importante. Nós vamos falar aqui que o tema é Jesus, a nossa única esperança. Nosso tema de hoje vai tratar desse assunto. Jesus é a nossa única esperança e nós vamos utilizar o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Não existe outro nome a qual possamos ser salvos. Então, se não existe outro nome, logo está nos dizendo que Jesus é a nossa única esperança. Bem, vamos um pouco aqui nossa introdução. Como eu falei para vocês, eu vou aqui trazer algumas dicas para a introdução. A introdução nós vamos trazer a definição do nosso título, explicar o nosso título, mostrar o problema e também mostrar a solução, né? Que a solução nós vamos abrir a porta para que entre o argumento, para que entre os pontos principais. Então vamos lá. Bem, observando aqui, a definição vai estar escrito de vermelho, amarelo estará o problema e de branco a solução, tá? Aqui é escrito de vermelho, então eu comecei dessa forma. A esperança é uma força que empurra o ser humano para os objetivos da vida. Eu estou explicando o efeito da esperança na vida de uma pessoa. A esperança nos motiva a acharmos um caminho para os nossos ideais e solução para os nossos problemas. Então aqui eu estou definindo o efeito da esperança na vida de uma pessoa. Mas aí entra o problema dentro da introdução, que é o motivo pela qual nós vamos ministrar. A pregação sempre vem para levar o ouvinte a praticar alguma coisa. Então aqui nós temos de amarelo, mas algumas vezes as pessoas entram em crise, perdem a esperança. Como nós podemos ver agora, né, com essa pandemia, pessoas perdendo a esperança, pessoas entrando em crises de qualquer ordem, as pessoas perdem a esperança. E aí entra a solução já para preparar o nosso sermão, aí já entra o tema da mensagem, que é a verdade que nós vamos defender, a tese que nós vamos defender. Mas eu vos afirmo que Jesus é a nossa única esperança. Então aqui está entrando a tese do sermão, ou seja, é com base nessa tese que nós vamos argumentar o corpo do sermão, com base nessa tese que nós vamos ali tirar os pontos principais da Bíblia Sagrada. Segunda parte da introdução, você pode perguntar, mas qual a razão para tal afirmação? Então você lança uma pergunta como se o ouvinte estivesse fazendo uma pergunta para você, dizendo, mas qual a razão para tal afirmação? Por que você está afirmando que Jesus é a única esperança? Aí então entra a palavra-chave para você começar a argumentar e entrar no seu esboço. E eu lhes responderei falando 3 razões porque ele é a nossa única esperança. Então no meu sermão a minha proposta é dar aos ouvintes 3 razões para continuar crendo que Jesus é a única esperança. Então essa é a minha introdução. Eu mostrei a definição que é a esperança, mostrei a necessidade ao mostrar o problema da esperança e afirmei que Jesus é a nossa única esperança e agora eu vou provar por que ele é a nossa única esperança. Lembrando que essa introdução é uma das formas que você pode preparar uma introdução. Existem outras formas, existe, por exemplo, contexto histórico, onde você vem contando todo o contexto para poder chegar na sua argumentação, no seu tema, na sua tese principal. Então, existem várias formas de você iniciar uma introdução. Se você quer aprender como preparar
uma introdução de formas diferentes dessa que eu estou ensinando aqui, eu preparei um vídeo e vou deixar aqui nos comentários como fazer uma introdução. Lá você vai conhecer várias formas que você pode preparar uma introdução. Introdução do contexto, introdução histórica, introdução voltada para o problema. Então lá você vai aprender a fazer vários tipos de introdução para melhorar a sua forma de pregar e de entrar na mensagem, entrar no seu esboço, tá bom? Aqui nós estamos usando essa forma, mas existem várias outras formas e eu vou deixar aqui um link na descrição que tem como título Como Preparar uma Introdução. Bom, entrando para a nossa argumentação, eu disse que vou provar que Jesus é a nossa única esperança, mostrando 3 razões porque ele é a nossa única esperança. Esse sermão aqui é um sermão temático e eu vou mostrar 3 razões porque Jesus é a nossa única esperança. Tá bom? 3 razões aqui que nós vamos mostrar nesse texto, ou seja, 3 tópicos, 3 verdades que eu vou mostrar nesse texto. Bem, em primeiro lugar, Jesus é a nossa única esperança porque ele é o único caminho. Então, João, capítulo 14, o verso 6, lembrando que é um sermão temático, vai nos dizer que ele é o único caminho que pode nos conduzir a Deus. Logo, entendemos que ele é a nossa única esperança. Por que que Jesus é a nossa única esperança? Porque ele é o único caminho que pode nos levar até Deus. E aqui você vai expandir esse pensamento explicando o que é ser o único caminho, por que que Jesus é o único caminho, ilustrando, se você tiver uma ilustração, que é muito bom, histórias, ele traz uma luz ao entendimento. Se a pessoa não entender pela explicação, através da história, através da ilustração, ela compreende. E aplicando, que é trazendo para a vida dos ouvintes, ou seja, aplicando na vida do ouvinte, levando ele a ter uma ação, né? Que nós precisamos, quando nós não temos Jesus como o único caminho, nós estamos perdidos. Se nós não temos o caminho, o único caminho, nós estamos perdidos. Então eu estou explicando, ilustrando e aplicando, né? Aqui você vai ter a capacidade de desenvolver cada ponto desse principal, cada razão que você está dando aqui. Segunda razão, porque ele é o único mediador. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, o verso 3 ao 6, nos diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Aí você vai fazer a mesma coisa aqui, você vai explicar o que é esse único mediador, o que é ser mediador, o que o mediador faz, qual é a situação que o mediador age na vida da pessoa. Então você vai explicar, Jesus ele é a nossa única esperança porque ele é o mediador, e você vai explicar o que um mediador faz, qual é a atuação de um mediador. Aí você vai ilustrar novamente uma história falando sobre ilustração, ou seja, falando que não existe outra pessoa que pode ser mediador entre você e Deus, porque Jesus é o único. A Bíblia diz que Jesus é o único. Você vai aplicar. Vai aplicar na vida das pessoas que não adianta procurar outros mediadores, porque só Jesus pode ser o mediador entre Deus e os homens. A Bíblia diz que Jesus é o mediador entre Deus e os homens, tá bom? Você vai estar essa passagem aqui. Essa aqui também tem a passagem. Nós vamos para a terceira razão porque Jesus é a única esperança. Porque ele é o único Salvador. Aí a mesma coisa, você vai explicar o que é esse único Salvador, por que nós precisamos de um Salvador, e só Jesus é esse Salvador que nós precisamos. Aí você ilustra novamente, você aplica na vida do seu ouvinte a questão voltada para o único Salvador, que não existe ninguém mais que pode salvar o ser humano, a não ser aquele que morreu na cruz e ressuscitou ao 3º dia. Então, explicando, ilustrando e aplicando, você consegue ampliar o seu esboço, ampliar a sua mensagem, os seus pontos principais, né? A explicação ela é válida, você pode encontrar ela em comentários bíblicos aí, livros, estudando, você pode compreender. Por exemplo, se você digitar aí o que significa Jesus, o único caminho, você vai ter aí algumas explicações. Tome cuidado aí com as explicações, tente balancear as aplicações aí, a explicação com aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia interpreta a própria Bíblia,
tá bom? Ilustrar, encontrar uma ilustração que mostra um único caminho, que mostra também o único mediador, que mostra também o único salvador, e assim você vai ampliar o seu esboço, tá bom? Se você gastar aí, vamos supor, 2 minutinhos na explicação, 2 minutinhos na ilustração e 2 minutinhos na aplicação, aqui foram 6 minutos, né? Mais 6 minutos na de baixo, mais 6 minutos na de baixo, já foram 18 minutos. Você gasta em torno de 7 minutos na conclusão e também, vamos supor, 5 minutos na introdução. Aí sim você tem uma mensagem aí de uns 30 minutos, 40 minutos, que é o que a gente defende aqui, 30, 40 minutos, tá? Vamos lá na nossa conclusão. A nossa conclusão se ficaria da seguinte forma. Olha o que eu fiz aqui na conclusão. A conclusão, você usa a recapitulação, ou seja, os pontos principais. Aqui eu estou voltando a afirmar que Jesus é o único caminho, o único mediador e o único salvador. Então, eu estou fazendo a recapitulação dos pontos principais, uma afirmação dos pontos principais, porque é isso aqui que vai ficar gravado na mente do seu ouvinte. Aí aqui eu trago um discernimento espiritual, portanto, a nossa esperança morreu, mas ressuscitou e está vivo para sempre. E aqui eu trago uma frase, a frase vai completar aqui, que é um pensamento, ou seja, a esperança é a única coisa que pode nos fazer forte no medo. Nesse tempo de medo, nesse tempo de pandemia, a esperança, a nossa única esperança é que pode nos tornar forte, mais forte do que o medo, é Jesus no nosso coração, é entender que Jesus é o nosso único caminho, o nosso único mediador e o nosso único salvador. E eu concluo agora com a chamada para a ação. O que é a chamada para a ação? É o apelo, levando aqueles que ainda não conhecem a Jesus a entregar a sua vida para Jesus. E aqueles que já conhecem Jesus, confiar mais em Jesus. Então, eu chamo o meu público, as pessoas que estão me ouvindo, à ação, a crer que Jesus é o único caminho, que Jesus é o único mediador e que Jesus é o único salvador. Portanto, Jesus é a nossa única esperança. Então, a proposta do sermão era mostrar que Jesus é a nossa única esperança, e com esses 3 argumentos, que ele é o caminho, ele é o mediador e ele é o salvador, eu concluo a mensagem satisfazendo aí a proposta primária do texto. Ficou uma mensagem organizada, ficou uma mensagem com pontos que qualquer um consegue entender e discernir e entender aquilo que se está pregando. Tá bom? Esse foi o nosso esboço de hoje e essa explicação a mais que eu trouxe no esboço para que você possa aprender aí de uma vez por todas como preparar o seu esboço. Tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e Deus abençoe a sua família. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de toda novidade do nosso canal.